Olá galera, Gilberto Chaves na área e hoje eu quero falar com você sobre quanto vale o seu pensamento. Vamos parar um pouquinho, né, e dar uma olhada. Eu queria que você pensasse, que você se observasse ao longo do dia de hoje, ao longo da próxima semana, mas para efeito desse vídeo, tenta lembrar um pouquinho de ontem, de antes de ontem, da última semana, dos seus últimos tempos, né? No que você fica pensando? Então, eu quero dizer uma coisa para você que é basicamente o seu pensamento. Se você é como a média da humanidade, o seu pensamento ele está em dois lugares. Ou você está pensando sobre alguma coisa que você fez no passado, ou você está pensando em alguma coisa sobre o que você vai fazer no futuro. Na prática, isso significa... Não vamos falar ainda na prática, tá? Vamos falar um pouquinho mais disso aí, para ver se você se identifica. Então, olha só, eu estou pensando naquilo que eu fiz ontem, naquilo que eu fiz agora. Se acontecer alguma coisa ruim com você agora há pouco, se você brigou com alguém, ainda esse é um processo que você fica repetindo na mente, tá? Às vezes, você fez uma coisa errada há muito tempo atrás e você deixa esse pensamento sempre voltar na sua mente, como se tudo na sua vida dá errado por causa desse erro que você cometeu há muito tempo atrás. Ou então, vamos ver outra coisa que você pode estar pensando. Às vezes, você acredita que os seus melhores dias ficaram para trás e você fica pensando, puxa, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, ou se dias como aqueles voltassem. E às vezes isso é mais forte, mais presente, que você consegue descobrir conversando com a pessoa, e às vezes isso é mais sutil, você não consegue perceber. Eu posso dar um exemplo de mim. A época da minha vida que eu fiquei devendo 1 milhão, aquilo, gente, em primeiro lugar, não era para eu ter ficado devendo 1 milhão. Não era. Se eu tivesse só feito isso que eu estou falando para você fazer agora, se alguém tivesse falado, Gilberto, faz isso, entendeu? Mas o que eu fiz naquele período que eu estava devendo 1 milhão? Eu viajei para o passado e fiquei relembrando todas as decisões ruins que eu tomei naquele período da minha vida, ao invés de tomar uma única decisão, de ver o que eu poderia fazer naquele momento para mudar aquela história. Mas a gente vai terminar com isso, não vamos falar disso agora. Então, e aí, erradamente, você não ia perceber se você conversasse comigo, porque eu conseguia disfarçar bem, e disfarçava tão bem que nem eu tinha percebido isso, do jeito que eu vou te falar. Eu achava que os meus melhores dias estavam para trás. Eu trabalhava, eu colocava energia nas coisas, mas no fundo, era como se eu ia conseguir estar melhor do que aquele momento que eu estava vivendo, um inferno. Mas era um pouquinho melhor. Não tão bem quanto eu vivia lá atrás. Então, esse era o pensamento que estava por trás do meu pensamento. Então, vamos recapitular. Pensamentos de passado. Eu estou pensando numa coisa ruim, estou me sentindo culpado. Os meus pensamentos são negativos porque eu estou me sentindo culpado a respeito de alguma coisa que eu fiz, pode ser grave ou não, decisões erradas que eu tomei. Eu posso ter um pensamento ruim, negativo, porque eu acabei de passar por alguma coisa ruim, bati o carro, não foi um erro, né? Bati o carro, peguei a rua errada, cheguei atrasado, perdi o emprego. Então eu posso estar pensando em alguma coisa que mantém os meus pensamentos negativos. Então é a culpa, é um erro que aconteceu, ou às vezes até uma coisa boa. Meu passado foi bom, o meu presente está ruim, e eu fico pensando no meu passado como, puxa vida, seria bom se aquele tempo voltasse. Tudo bem? Aí eu tenho o pensamento de futuro. Então, eu posso estar pensando coisas ruins como, putz, meu futuro é muito ruim. O que me espera lá no futuro, nada vai dar certo, ou nem tudo vai dar certo, o que vai dar certo é... Então, eu começo a projetar esse medo para o futuro, onde eu não vou conhecer mais as pessoas certas que eu vou trazer para a minha vida, ou para a minha vida pessoal, para o meu negócio, não acredito mais, já passei do tempo, ou não tem pessoas... Conheço gente jovem que fala assim, não vou encontrar ninguém na minha vida, não vou encontrar um marido, não vou encontrar uma esposa, gente jovem. Ou às vezes, né, eu não vou encontrar um parceiro comercial que vai me ajudar
nessa jornada, não se encontram bons colaboradores nos dias de hoje, então eu começo a projetar para o futuro uma coisa ruim. E isso, nos casos mais graves, né, eu começo a achar que eu vou sofrer um acidente, que eu vou morrer, e as pessoas vão deixando esses pensamentos, esse tipo de pensamento. Eles começam de uma forma pequena, mas depois eles entram na nossa vida de uma forma grande. E essa é a hora que você precisa tomar cuidado, esse horário, a hora que você tem que prestar atenção. E aí, o que você precisa aprender? Abandonar os pensamentos de futuro e abandonar os pensamentos de passado. E tem pensamentos de futuro que eles são bons, tá? Qual é o pensamento de futuro que é bom? São os pensamentos criativos. Os pensamentos criativos, eles são bons. Mas e quando os pensamentos criativos são bons? Quando eles viram fantasia. E quando eles são fantasia, é quando a gente não gasta tempo para realizá-los. Só ficamos sonhando. A gente não gasta tempo para realizar esse sonho. Estamos juntos ainda? O que a gente deve fazer? Então nós devemos manter a nossa energia, os nossos pensamentos focados no presente. Então você tem que estar focado aqui no presente. Então, eu olho aqui, o que eu vejo aqui no meu presente? Então eu vejo aqui na frente tem um hotel, eu consigo olhar para a câmera aqui e ver as pessoas trabalhando aqui na nova sede das empresas, né? Eu estou aqui numa sala de reunião, eu consigo olhar lá para o horizonte, ver os prédios, talvez ali seja Vila Prudente, pela direção, né? Zona Leste de São Paulo. Não vou olhar para cá, mas eu consigo ver pelo reflexo do vidro aqui. Então aparece aqui os prédios aqui na região do Ipiranga, que fazem divisa com São Caetano. Consigo ver aqui o trânsito, o rio. Isso é o que está numa sala de reuniões, muito legal. Tudo aqui assim, ó. Então esse é onde eu estou presente. Estou de pé, sinto aqui o meu corpo, estou de pé, estou segurando com uma das minhas mãos, eu estou segurando o celular, eu não estou segurando o celular, mas um negócio que segura o celular. Então, tudo isso é o que eu estou fazendo no presente. Então, a partir desse momento, eu assumo o controle. Pensa numa coisa, você controla a sua mente, você controla os seus pensamentos, a sua mente ou os seus pensamentos controlam você. Se você está pensando em coisas do passado, acredite, é a sua mente que está te controlando. Se você está pensando em coisas do futuro, acredite, sua mente é que está te controlando. Principalmente se você olha e se identifica que, cara, não tenho a menor ideia de como eu comecei a pensar nisso. Não tenho a menor ideia. Não sei de onde saiu isso. Não sei como esse pensamento veio parar aqui. Entendeu? Então, isso é mais uma prova de que a sua mente está te controlando. E você precisa parar, porque isso é uma doença, isso é uma obsessão, isso é grave. Você não vai conseguir chegar aonde você quer chegar na sua vida, porque a sua mente está controlando você. E porque está aí dentro de você, você acha que é você. Não é você. E a forma de você controlar isso é trazendo os seus pensamentos para o presente. As crianças são muito boas nisso. Por isso que as crianças são cheias de energia. As crianças, especialmente quando elas são bem criadas, né, com liberdade, sem as neuras dos pais, né, com cuidado com isso, cuidado com aquilo, para com isso, para com aquilo, né? Então as crianças são um exemplo de presença. Os animais são um exemplo de presença, né? Eu acredito nisso, que eu vou falar para você, que quando teve aquele tsunami que matou mais de 100 mil pessoas, é certeza, talvez mais de 200 mil, que foi lá na Indonésia, né? Não sei se você sabe disso, os animais, eles conseguiram fugir para lugares altos e os animais conseguiram se salvar. Eu não tenho pesquisas mais precisas a esse respeito, mas uma das coisas que eu sei é que os animais estavam presentes. E a presença, você estar presente, não é uma coisa intuitiva, espiritual, não estou dizendo que essas coisas não existem, mas o que eu estou dizendo é que os animais perceberam pela natureza, por estarem presentes, que alguma coisa está mudando aqui. Então eu quero só começar a me encaminhar para terminar esse vídeo dizendo isso para você. A solução para tudo que você precisa está no seu presente. Você tem que estar presente. A gente vai falar mais disso, hein? Você tem que estar presente. A solução que você precisa está no seu presente. É aqui. Não está lá no passado, não está lá no futuro. A solução está aqui. É aí que você tem que colocar energia, aí que você tem que colocar alegria, e você só consegue, aí que você tem que colocar sua criatividade, aí que você tem que colocar sua força de trabalho, aí é que você tem que fazer todas as coisas. E isso só acontece quando você está presente. Se você ficar vivendo lá no passado, ou se você ficar vivendo no futuro,
e são duas, né, projeções de figura de linguagem, porque é impossível isso, né? Você não vai chegar onde você quer chegar. Você pode ser um sucesso para as outras pessoas, as pessoas podem até achar que você está indo bem, mas eu e você sabemos que você está fracassando. Por quê? Porque você sabe que você tem mais dentro de você. Você sabe que você tem uma realização maior, você tem um potencial dentro de você que ainda não foi colocado para fora. É isso que eu quero dizer. Faz sentido aí? Então, quero convidar você que está disposto a usar essa energia de vir para o presente para conhecer o portal, o nosso portal, a Universidade dos Empresários, para você que ainda não é empresário e quer ser. Então, hoje eu acabei de gravar uma aula maravilhosa, falando da atitude necessária, né, para você ser empresário. Falei, recapitulei, dividi com você ali na Universidade do Empresário os momentos iniciais, como eu me sentia, qual era a minha atitude, como eu fiz, né? Não estou falando dessa questão do passado e do presente lá, mas você vai ver que, como eu fiz para trazer, deixar todos os problemas de lado e caminhar em direção a construir a jornada de sucesso. Então, clica lá para você conhecer a Universidade do Empresário, se você quer ser empresário, porque eu estou compartilhando com você ali a jornada que me trouxe até aqui, tá bem? Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.